O escritor, jornalista e colunista do Grupo à Tarde, Armando Avena, lança hoje o 10º livro da carreira, intitulado Os 7 Vocábulos. A obra trata de um tema inédito na literatura brasileira: a eterna desavença entre autores e editores. Armando Avena é nosso convidado, agora falando ao vivo conosco. Toda terça e quinta ele está com a coluna falando de economia, mas hoje vai estar falando sobre o livro, vai estar falando de economia também, e ao vivo. Um prazer tê-lo aqui conosco, Armando. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Você, nesse livro, coloca escritor e editor em cantos opostos e com um agravante. Você diz que eles estabelecem entre si uma espécie de pacto demoníaco. Tem muito da tua experiência nessa relação com as editoras, Armando? Olha, Jefferson, tem um pouco. Existe sempre entre o editor e o autor uma pequena ou uma grande desavença. Por quê? Porque os objetivos são geralmente diferentes. O autor busca a qualidade literária, busca ser reconhecido como um escritor, enquanto o editor tem, na verdade, também um outro objetivo, que é o mercado, que é a venda no mercado do livro. Na verdade, ambos se completam, e a ideia desse livro não é atacar os editores, que são fundamentais para levar ao público o livro que nós escrevemos, mas a ideia é mostrar como essa relação é ambígua, e eu faço isso através de um pacto, onde o editor propõe ao escritor um pacto onde ele vai escrever alguma coisa que vai lhe dar a fama e o reconhecimento. E, ao mesmo tempo, o escritor aceita o pacto, mas sente como se estivesse vendendo sua alma. Então, ao longo do texto, o que vai se ver é o escritor tentando recuperar sua alma e, por outro lado, o editor tentando mostrar a ele que o mercado também faz parte do processo. Então é interessante porque coloca de lados opostos, e ambos têm a palavra, os dois falam no livro, duas realidades diferentes, mas que têm tudo a ver com a história da literatura. Também uma coisa importante é que Salvador está presente no livro, porque muitas das histórias se passam na nossa bela cidade. Quer dizer que são alfinetadas para ambos os lados, não é? E que 7 vocábulos são esses, Avena? Na verdade, o pacto é o seguinte: o autor está numa crise de inspiração. Então, o editor lhe diz: eu resolvo sua crise, ainda lhe dou a fama e o reconhecimento. Eu vou lhe dar 7 vocábulos e você vai ter que escrever sobre eles. Em 7 dias, um vocábulo para cada dia. Em 7 dias, como Deus criou o mundo, você vai criar um livro. Só que à medida que as palavras são ditas, que os vocábulos são colocados, o autor percebe que está sendo, de certa forma, manipulado. Então ele se rebela. E os contos que surgem a partir daí mostram que nem sempre o que importa é o reconhecimento e a fama, que às vezes a literatura está acima de tudo isso. Então, é um pacto que pode terminar em morte, ou pode terminar em algo grave, mas que o leitor só vai saber depois de ler as histórias, que estão entremeadas em todo o texto, de tal maneira que eu posso dizer ao meu leitor que esse não é um romance, não é um livro de contos, não é uma peça de teatro, nem é um livro de poesia. É tudo ao mesmo tempo, porque a literatura, seja em qual plataforma ela for, ela se faz com palavras. E as palavras não têm dono, as palavras são a mais bela expressão do que é o livro e a literatura. Avena, há um quê de metalinguagem nessa sua proposta dos 7 vocábulos? Ora, Fernando, claro, você foi muito bem, você teve percepção. Existe um pouco de metalinguagem, mas é um livro de uma simplicidade total, porque ele fala também um pouco sobre minha vida também. Ele fala sobre a casa onde eu vivi, escrevi, e que são fatos reais. Ele coloca como personagem, a casa é um personagem, o cão é um personagem. Então há também uma mistura de
ao mesmo tempo, o leitor vai ver a história do escritor, mas vai ver também as histórias que o escritor conta. Então, é uma espécie de metalinguagem, é uma espécie de... na verdade, eu preferia dizer a seguinte coisa: não há rótulo para esse livro. É um livro que simplesmente mostra que a criação, seja ela na literatura, na música, na arte, a criação é um atributo de quem faz arte e nada pode interferir nisso. Você acredita que houve uma influência do atual processo da pandemia nessa criação do livro, ou ela é algo que é anterior e que você só colocou em prática agora? Olha, Fernando, é algo que é anterior, mas, na verdade, o livro é anterior à pandemia. Mas, com a pandemia, eu me voltei para ele e percebi que ele tinha muito a ver quando o escritor se volta para dentro dele. Porque a literatura, diferente da música e diferente de outras artes, é uma arte muito introspectiva. Você se volta para dentro de você mesmo. E a pandemia, ao deixar a gente preso em casa, fez a gente se voltar para dentro da gente. Então, ela tem um sentido nessa linha de que eu refiz o livro um pouco por causa da pandemia. Mas ele não é, digamos assim, ela não foi o determinante. O determinante é aquilo que preocupa todo escritor. O escritor escreve um livro e fica preocupado com a primeira impressão que vai dar ao editor, ao parecerista, porque hoje existem pareceristas, jovens que saem da universidade e têm a função de analisar o livro de autores que já têm 20, 30 anos no mercado. Então, essa relação, que é muito difícil, porque é difícil alguém analisar sua obra, é que está retratada no livro. Os escritores vão, sem dúvida, se identificar nela. E o final é surpreendente. A gente está falando aqui com Armando Avena, escritor, jornalista, economista, colunista do Grupo à Tarde, lançando o seu 10º livro, Os 7 Vocábulos. Você fala dessa relação conflituosa que muitas vezes ocorre entre escritor e editor. Como é que você avalia essa relação entre editores e escritores aqui em Salvador, em particular, Avena? Eu vejo muitos autores dizendo que preferem buscar editoras fora da Bahia, alegando ser muito mais fácil publicar um livro do que aqui no estado. Você concorda com isso? Olha, eu acho que não é exatamente assim, Jefferson. O que ocorre é o seguinte: a Bahia tem excelentes editoras e maravilhosos editores, alguns muito amigos meus. Então, a Bahia tem capacidade de editar e editar bem, e tem editoras para isso. O que ocorre, e o problema maior, está na distribuição do livro. Porque para você escrever um livro, não basta você distribuí-lo para seus amigos. Você tem que distribuir para o Brasil inteiro. Claro que os amigos importam muito, mas você tem que distribuir para o Brasil inteiro. E o grande problema das editoras baianas não é a qualidade, pelo contrário, é que só agora elas estão se voltando para a distribuição nacional. Então, esse meu livro, e eu vou ter o prazer de mostrar aqui no Isto é Bahia, em primeira mão, a capa dele, esse meu livro, que chegou para a livraria exatamente hoje, ele poderia ser tranquilamente publicado pelas editoras baianas, que são excelentes. Mas o que me preocupa, e por isso eu escolho uma editora como a Geração, que é uma editora grande de São Paulo, por causa da distribuição. Porque o que o escritor mais quer é que o leitor de todo o país, e se possível de todo mundo, leia o que ele escreveu. Eu não acredito no escritor que não quer ser lido. Eu escrevo porque eu tenho algo a dizer às pessoas. Então, a distribuição é o ponto central na elaboração e na feitura de um livro. Avena, olhe, desde já, parabéns pela nova obra, Os 7 Vocábulos, lançamento marcado para hoje, às 6 horas da tarde, na livraria Leitura do Salvador Shopping. Agora, eu quero aproveitar a sua presença
Claro, a gente não vai deixar passar batido porque você é craque no assunto, você fala de economia, tem a sua coluna todas as terças e quintas aqui com a gente, falando de economia. E o Banco Central aumentou a taxa básica de juros, mais uma vez aumentou agora para 9,25% ao ano. Já li aqui que isso vai impactar até no cálculo do rendimento da poupança, vai mudar a partir de agora, ou seja, a gente voltou com a taxa básica de juros a um nível alto em comparação com o que vinha sendo praticado aí nos últimos anos. Como é que você avalia, qual é o impacto desse novo aumento, traduz para o público em geral, que às vezes não tem tanta afinidade, tanta intimidade, a taxa Selic, o que isso significa, o que isso vai impactar no bolso da gente, Avena? Olha, é muito importante essa pergunta, porque o Brasil está num momento muito difícil. A inflação está realmente aumentando muito e a maioria dos economistas concordam que aumentar a taxa de juro é um remédio importante. Mas o problema é que não é o único remédio. O que está acontecendo no Brasil hoje é que a inflação, que precisa de muitos remédios, só está tomando um remédio e numa dose exagerada. O que eu quero dizer, Jefferson, é que a inflação brasileira não é uma inflação de demanda. Inflação de demanda é aquela onde a procura é maior do que a oferta. Tem mais pessoas querendo consumir do que produtos. Não é o caso do Brasil nesse momento. Essa inflação se combate com juros altos. Mas o Brasil não tem só essa inflação. A inflação brasileira, ela está sendo está sendo criada por outros fatores. Por exemplo, o aumento dos combustíveis, o aumento da gasolina e do diesel. Cada aumento resulta em repassar os preços para a cadeia. E isso não tem a ver com juros. Não importa o juro, o tamanho do juro, se a Petrobras aumenta a gasolina, vai repassar para os preços. A mesma coisa com a energia elétrica. E mais ainda, outra causa da inflação brasileira é a questão fiscal, a incerteza fiscal. O governo deu um bypass, vamos chamar assim, no teto de gastos e trouxe insegurança para o mercado. E, para completar, tem a cotação do dólar que está muito alto. Então, todos esses fatores são responsáveis pela inflação. Aí vem o governo e joga uma dose maciça de apenas um remédio, que é a taxa de juros. Não vai resolver e vai afetar fortemente a economia brasileira. As empresas brasileiras vão sentir na pele a redução do crescimento econômico e talvez até uma recessão. Por quê? Porque não bastava aumentar o juro. Era preciso resolver a questão dos combustíveis, que ainda é um problema grave na economia brasileira. Resolver, mostrar que o governo vai ter austeridade fiscal e tentar resolver o câmbio. O que me dá a sensação, nesse momento, é que o governo diz, só tem esse remédio, vou aumentar a dose para ver se ele funciona. Só ele não vai funcionar. E você falou em recessão, a gente já está numa recessão técnica, não é verdade? Ou seja, além do risco de esse remédio não funcionar para frear a inflação, isso pode provocar uma desaceleração da própria economia, do consumo médio aí das famílias brasileiras. A gente está caminhando para um cenário mais preocupante ainda, então, do que esse que a gente já está vivendo agora, Avena? Estamos caminhando para o cenário mais preocupante. E o que você colocou é perfeito. Nós já estamos em recessão técnica. O que significa recessão técnica? Há 2 trimestres consecutivos, o Brasil está decrescendo, está com crescimento negativo. Isso significa que a demanda já está em baixa. Aí vem o governo e aumenta os juros. Os juros significa que o crédito vai ficar mais caro. Significa que as pessoas vão deixar de comprar. E mesmo aquelas que têm algum dinheiro vão preferir poupar do que comprar, porque as taxas de juros estão altas. Com isso, o crescimento econômico vai cair mais ainda. E como eu estou colocando que
dificilmente isso vai baixar a inflação da forma como o governo quer. Nós podemos chegar a uma situação que eu diria que é a pior dos mundos em economia, que é uma palavra, economista gosta muito de palavras bombásticas, e essa é uma palavra bombástica, que é a estagflação. O que é a estagflação? É um país estagnado e com inflação ao mesmo tempo. Nós estamos caminhando para o pior dos mundos, um mundo em que as empresas vão estar preocupadas porque não tem mais demanda, a população está desempregada, com a inflação alta e não tem o que consumir. Nós temos 14 milhões de desempregados e com o salário de hoje sendo corroído pela inflação, é baixíssima a capacidade de consumo. Então, ao mesmo tempo que temos consumo em queda, temos inflação em alta. É um cenário perigoso, é um cenário, eu diria até dramático. E há uma coisa mais grave. A sensação que me dá é que o governo está esperando passar o ano de 2022, passar a inflação para começar a agir onde ele tem que agir. Conter os gastos do governo, redefinir toda a política governamental pública. É como se o país dissesse, vamos esperar passar a eleição para fazer isso. A economia brasileira não vai aguentar. É preciso abrir logo ação na política fiscal, na política cambial, é preciso fazer política econômica. E o nosso ministro Paulo Guedes está sendo conhecido entre os economistas como Rolando Lero. Ele conversa, ele fala, mas não há nada concreto. A única coisa concreta é a força do Banco Central e o aumento da taxa de juros, que é importante, mas sozinha não vai resolver o problema. Armando Avena, sempre um prazer tê-lo aqui conosco, conversar com a gente. Olhe, muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo livro Os 7 Vocábulos, livro que está sendo lançado hoje, o 10º da carreira, lançamento marcado para 6 da tarde na livraria Leitura do Salvador Shopping. Daqui a pouquinho tem a coluna Falando de Economia com o Armando Avena. Mais uma vez, muito obrigado, bom dia e até uma próxima. Obrigado, convido a todos para estarem lá e muito obrigado, Jefferson e todo o povo da Bahia. Agora, 8h44 na Tarde FM.